Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é O Batismo de Jesus e o Chamamento dos Discípulos. E o título da segunda-feira, Estar atento para não ser enganado. O versículo é Romanos 5,19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia, por tua infinita misericórdia, por tua abundante graça. Se hoje, Senhor, nós estamos aqui podendo desfrutar da tua pessoa, do teu espírito, da tua rica palavra, é porque o Senhor foi obediente, e obediente até a sua morte na cruz. Em todos os momentos, o Senhor seguiu a vontade do Pai, humilhando-se ao ponto de se tornar um homem, de viver restrito à nossa condição, às nossas limitações, para conhecer a nossa natureza, para saber o que é ser um homem e para poder conduzir os homens, o ser humano, à glória. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez. De fato, nós não temos como pagar, nem como agradecer, nós só podemos humildemente te louvar, Senhor. Te adorar por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez, e mais, por tudo que o Senhor ainda tem feito, pois o Senhor, à destra do Pai, ainda trabalha, agora edificando a tua igreja, levando-nos a ser vencedores, nos admoestando, corrigindo o nosso viver através da tua palavra, principalmente enchendo a nossa pessoa contigo mesmo. E mais uma vez, Senhor, nós só podemos te agradecer e humildemente ofertar nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, obedecendo ao Senhor, obedecendo a tua palavra. Nós não somos capazes, Senhor, por isso nós rogamos de hoje até o fim que o Senhor nos encha com o teu Espírito, que o Senhor nos encha com a tua palavra, contigo mesmo, pois é o teu Espírito, a tua palavra que podem fazer a tua obra. Não nós somos apenas vasos. O importante é o conteúdo, o tesouro nesses vasos. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta segunda-feira, Estar atento para não ser enganado. Isso é um ponto importante, irmãos. Até a semana passada nós falamos sobre isso. Diante do Senhor, quando nós chegarmos ao tribunal de Cristo, ninguém, irmãos, vai poder alegar, eu fui enganado. Não, essa alegação, por exemplo, não surtiu efeito com Adão, com Eva, e eles não escaparam da consequência do que haviam feito. A questão é, nós precisamos crer 100% na palavra de Deus e obedecer. Veja, quando em Gênesis o Senhor falou com Adão, com Eva, a primeira vez, no versículo 16 do capítulo 2, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. A palavra de Deus para nós é uma ordem, irmãos, é para ser obedecida. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o que aconteceu? Satanás entrou, ele pegou a palavra de Deus, distorceu e colocou dúvida em Eva. E ali, irmãos, Eva, ela resolveu seguir o próprio caminho. Ela absorveu aquilo que Satanás falou e perceba, ele não foi até Eva como Lúcifer. Ele foi como uma serpente. E muito provavelmente, irmãos, aquela serpente não era como as serpentes que nós temos hoje. Você percebe isso pela forma como o Senhor tratou a serpente depois. Mas não vou entrar nesse ponto. O que eu quero dizer é que Satanás, quando ele vem falar conosco, ele não vai vir de uma forma assustadora. Pelo contrário, ele vai vir de uma forma em que consiga ganhar a sua confiança. E aí ele vai soltar o seu veneno, colocando em dúvida a palavra de Deus. Você sabe que o veneno das cobras, na maioria, eles agem, não é? As proteínas, enfim, a combinação tóxica do veneno, eles agem para paralisar a vítima, para que a cobra, isso funciona com escorpiões também, ela possa se alimentar
corretamente, assim, sem ter muito problema. E veja, irmãos, você está às vezes servindo ao Senhor, você está amando o Senhor e de repente vem algo e esse algo paralisa você. E o que é isso? Isso não é a palavra de Deus, não é a vontade de Deus. Isso é o veneno da serpente, colocando em dúvida a palavra de Deus para paralisar você, para que você, como Eva, abrace aquela palavra e desobedeça. E por causa da desobediência de Adão, de Eva, entrou o pecado no mundo. E com o pecado, a morte. Em Romanos fala que a morte reinou. Quando a gente vai para Hebreus, a gente vê que o principal poder que Satanás tem sobre o ser humano para escravizar o ser humano é o medo que o ser humano tem da morte. Então ele escravizou o ser humano pelo pavor da morte. E aí vem o Senhor Jesus e ele é obediente, irmãos. Esse versículo, Romanos 5,19, é fantástico, porque ele mostra, olha só, porque pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Então a obediência do Senhor, até o fim, até a morte de cruz, é que fez com que nós nos tornássemos justos, irmãos. Olha, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Satanás, ele sempre vai trabalhar no caminho da desobediência, colocando dúvida à palavra, distorcendo as coisas. Mas o caminho de Deus, irmãos, até o fim, é a obediência. A Bíblia, ela é muito clara, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o que Samuel falou para Saul? É melhor obedecer do que sacrificar. Mas muitas vezes nós vamos para o sacrifício. E a única maneira, irmãos, de nós, de fato, obedecermos a Deus, a palavra de Deus, porque em nós mesmos nós não conseguimos. Quando nós estamos em nós mesmos, nosso natural, quando nós deixamos a nossa mente fértil vagar, a nossa mente, irmãos, ela funciona mais ou menos como Satanás fez ali com Eva. Ela vai criando subterfúgios, ela vai distorcendo as coisas e no final ela te dá razão até se você matar uma pessoa. Parece absurdo, mas o próprio Senhor falou isso para os discípulos. Falou, vai ter um tempo em que as pessoas elas vão matar vocês e com isso atribuir culto a Deus. Então a maneira de servir a Deus, a maneira de ser obediente, só tem uma maneira, é nos encher de Cristo, que é o único que foi obediente do início até o fim à vontade de Deus. Veja, página 23, eu vou ler o primeiro e o segundo parágrafo, veja só. O tema dessa semana é o batismo de Jesus e o chamamento dos discípulos. Antes de desenvolver esse assunto, recapitulemos alguns pontos da semana passada em que alertamos que a única maneira de um homem se tornar confiável é ser plenamente preenchido por Cristo. Enquanto houver vazios em nossa vida, não seremos encabeçados por Ele e podemos até desistir de seguir nesta carreira. Por meio da imersão, dos gritos de guerra, inculcamos a palavra em nosso ser, pregamos o Evangelho e somos preenchidos até a plenitude de Deus. Não precisamos ser capazes ou sábios para fazer a obra, mas apenas permitir que Cristo nos preencha completamente, pois Ele é quem faz a obra. Querido leitor, isso é uma pérola. Ao longo de 20 séculos, poucos perceberam que o mero ensinamento bíblico não é capaz de transformar o homem. Contudo, quando permitimos que a palavra nos preencha com graça até a plena realidade de Cristo, a Igreja de Deus torna-se confiável. Sabendo disso, Deus não nos criou como superdotados. Diferentemente da criação de Lúcifer, o homem não foi criado como o sinete da perfeição, mas sim como um vaso para conter a Deus, que é onipotente, capaz de tudo. Quando somos preenchidos por Ele, temos tudo. Talvez você possua muito conhecimento bíblico, saiba explanar bem as verdades de Deus ou tenha muita experiência na vida cristã. Contudo, não confie nisso. Confie no Cristo que está em você.
na palavra que lhe foi inculcada no coração mediante a comunhão com os membros do corpo de Cristo. Eu vou ler o terceiro parágrafo também. Jesus é o Cordeiro de Deus. Essa foi a primeira apresentação de Jesus feita por João Batista. Os líderes judeus esperavam a chegada do Messias em grande estilo. Aguardavam o profeta de Deus vindo como Elias. A religião não percebe que a necessidade primária do homem caído e pecador é a redenção, que visa resolver o problema do pecado, para que ele possa ter paz com Deus. Então, irmãos, esse trecho ele nos mostra que a importância de nós termos a palavra inculcada em nós e que, de fato, nós não somos confiáveis. Quem faz a obra é a palavra de Deus e quando ela entra em nós, ela nos move na direção correta. A palavra de Deus para nós é a luz do quarto dia, que vai nos iluminar e que vai também nos encher de vida, nos energizar para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E na verdade, irmãos, é muito importante nós entendermos que nada parte de nós e nada é feito por nós mesmos. Tudo parte de Cristo, é por meio de Cristo e para Cristo. Nós vimos bastante isso quando entramos no livro de Colossenses. E a obra que Deus tem feito hoje é o que? É fazer Cristo nos encabeçar a igreja, para depois encabeçar todas as coisas. Então, irmãos, nós precisamos nos render à palavra e obedecer à palavra de Deus. Tomar muito cuidado para não ser enganado. É o que o Senhor falou para a igreja em Filadélfia. Eu venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Talvez se você pensar, né, a sexta igreja, a igreja em Filadélfia, deveria ser a última igreja, não é? Por quê? Porque chegou no ponto em que Deus queria. Mas veja, depois da igreja em Filadélfia ainda havia o erro de Laodiceia. Nós podemos nos achar, a Laodiceia, né, a opinião do povo, nós podemos nos achar, irmãos, tão bem preparados a ponto de achar que a nossa opinião, a nossa interpretação das coisas espirituais é que valem alguma coisa. E aí seguir pelo caminho de Laodiceia. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado. Eu venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A palavra que nós temos recebido, irmãos, é uma palavra para nos levar para o reino, para nos fazer conservar aquilo que o Senhor nos deu. E o que o Senhor nos deu, irmãos, é o seu nome e a sua palavra. E nós precisamos ser fiéis até o fim. Que o Senhor te abençoe grandemente. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.